Nós vamos ler o texto bíblico para a nossa reflexão, no livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Nossa leitura será entre os versículos 20 e 32. 20 até o 32. Mesmo assentados, acompanhe essa leitura da palavra do Senhor. Foram os príncipes ter... Jeremias 36, versículo 20. Foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Onatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraías, filho de Adriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baraque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baraque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo: por que escrevestes nele, que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles e não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Vamos orar. Senhor, que a tua palavra, aberta diante de nós nesta hora, encontre lugar em nossos corações. Encontre, ó Deus, espaço em nossas mentes e nos traga a orientação que necessitamos. Te pedimos que a tua palavra nos abençoe como povo do Senhor reunido nesse lugar, mas também abençoe vidas que nos assistem, ó Deus, através da internet. Que a tua bênção chegue a cada lar, que a tua graça, Senhor, assista a cada vida e que esta palavra traga libertação ao teu povo, aonde ela chegar, em nome de Jesus. Amém.
Nós temos uma pequena parte do capítulo 36, praticamente a metade desse capítulo, um pouco mais, e nós estamos diante de uma história intrigante, que não é uma história fictícia, é uma história real que narra um momento também muito forte na vida do profeta Jeremias, diante daquilo que ele enfrentava. E o rei Jeoaquim, isso nós podemos observar pela própria história, mas ele tinha tudo para ser um rei da melhor qualidade, da melhor decência como governante, porque ele era filho simplesmente do rei Josias. E ele tinha no seu currículo a história de um pai que foi visto como um rei responsável e de uma atuação muito boa na vida do povo de Israel. Mas nós sabemos que nem sempre, por mais que os pais tentem fazer com que os seus filhos sejam melhores do que eles, muitas vezes, em algumas coisas, nem sempre esta é a realidade. E nem sempre os filhos estão no mesmo caminho dos pais. Isso não deve fazer com que os pais se sintam menores ou mais insignificantes diante da situação. Depois que os filhos crescem, eles têm o caminho deles. E muitas vezes eles não querem ouvir os conselhos que levam até a presença de Deus. Os pais também não podem ficar, muitas vezes, sofrendo aquilo que não dá mais, não está mais, vamos dizer assim, na sua alçada para fazer. Isso é uma longa história, mas nessa história especificamente aqui, é a história de um filho que pegou a palavra que o pai tinha feito, trabalhado, ensinado a Israel, e de repente toma uma atitude drástica. Jeremias, ele estava fazendo duros discursos a respeito do templo, da utilização do templo, da vida do povo de Israel. E essa caminhada de Jeremias estava incomodando as autoridades, tanto as autoridades religiosas quanto as autoridades políticas, no caso do rei. Entre os capítulos 7 e 26, nós vamos ver discursos duros do profeta nesse sentido. E a ideia era que havia necessidade de conversão e de perdão pedido a Deus. Esse era o assunto do país, esse era um assunto nacional. O país precisava se converter, o país precisava reconhecer os seus erros e pedir perdão a Deus. Infelizmente, havia uma rejeição nacional à pregação do profeta. E o livro incomodava o rei. O livro tinha palavras de repreensão, determinação à obediência a Deus, e o povo precisava entender isso a partir do exemplo de Jeoaquim, que era o rei. E nós temos a figura de um secretário de Jeremias aqui, que é Baruque. Ele estava lá escrevendo tudo, anotando tudo. E a atitude do rei é uma atitude radical. Quando o rei começa a ver e a ouvir o que estava escrito, ele queima o livro, partindo do princípio de que queimando o livro tudo estava resolvido. Esta era a certeza do rei e de seus conselheiros. Acaba com a palavra, acaba com o problema. Queimando o papel na concepção do rei, queimava-se qualquer testamento ou palavra válida. É só queimar e tudo
se resolve. O que o rei não imaginava era que, queimando esse livro, ele estaria jogando no braseiro toda a possibilidade de solução aos problemas dele particularmente e aos problemas da nação. Ele não tinha noção do estrago que ele estava provocando na própria vida e na vida do seu país também. Por isso, quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender que ela nos traz algumas mensagens muito claras do que aquele rei estava queimando. Ele não estava simplesmente queimando o papel, algumas palavras escritas por Baruque por determinação do profeta. Ele estava queimando algumas coisas que faziam parte do seu futuro, como rei e como cidadão também. E é possível olhar na história de Jeremias algumas coisas muito ricas de informações. Por exemplo, uma das coisas que, quando ele percebe que o rei está queimando o livro, Jeremias parte de um princípio muito claro, de que o rei estava simplesmente queimando palavras de libertação. Vamos entender melhor isso. Foram vários anos de pregação sobre a possibilidade do povo ser liberto. Liberto do poder da Babilônia, liberto do poder dos assírios, enfim, liberdade que o próprio Deus pregara para o povo quando tirou do Egito. E essas palavras foram sendo faladas pelo profeta ao longo dos anos. Então, quando o rei toma essa atitude, ele joga no fogo todas as palavras que poderiam dar possibilidade de libertação ao povo. Deus havia libertado seu povo do Egito e não desejava que esse povo voltasse para o Egito, que só trocava de nome, que poderia ser ou a Síria ou a Babilônia. A ideia era que o próprio povo estava escolhendo novamente o caminho do cativeiro. A ideia de um novo Egito surgindo na vida do povo, e Deus não queria, por isso usa o profeta para levar palavras de libertação. A palavra tinha sido pregada ao povo, aos sacerdotes, aos governantes, enfim, a toda a nação, e os ouvidos estavam fechados àquilo que Deus queria do povo. Deus queria libertar, o povo queria se aprisionar. Por isso, a ideia aqui de não aceitar as palavras que libertam significa também um sentido simbólico de queimar a palavra de Deus. A palavra que traz libertação e consolação estava sendo jogada literalmente no fogo, como se aquilo não existia mais. Por isso, a ideia aqui é de palavras que nos libertam de uma vida muitas vezes sem paz. Palavras que nos libertam das crises que nos invadem. Palavras que nos libertam dos nossos relacionamentos frustrados, dos vícios que nos consomem. Palavras de libertação são queimadas quando os ouvidos não ouvem a mensagem divina, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, desde o tempo antigo, passando pelos reformadores, escreveram a história de uma mensagem libertadora. Quando olhamos para os reformadores, vamos descobrindo em Calvino e Lutero, homens de Deus que entenderam que na palavra eles estavam sendo libertos do poder do mundo da época. Quando pensamos em algumas pessoas até antes de Calvino, sendo queimadas no fogo, queimaram as pessoas vivas por amor à palavra, mas não queimaram a palavra de Deus que chegou até nós. Por isso, libertação. O rei não tinha percebido isso e tinha queimado palavras que poderiam dar a ele a libertação e a vida. Uma segunda ideia que o rei não percebe é que ele joga no fogo palavras de salvação. Palavras de salvação. No capítulo 3, versículo 23, há uma expressão que diz: no Senhor está a salvação de Israel. Libertação passa por todos os aspectos.
Salvação passa pela vida espiritual do povo também. E o texto bíblico mostra, dentro do livro do profeta Jeremias, outra coisa mais grave ainda. É que Israel procurou a salvação exatamente em outros deuses. Foi buscar salvação em deuses estranhos, em vizinhos, em deuses que Israel não quis tirar de Canaã quando entra em Canaã. Nós temos muitos textos bíblicos que mostram isso. E as palavras foram sendo queimadas, significando aqui a oportunidade que o rei e o povo tinham da salvação que vinha da parte de Deus. Queima-se essa grande oportunidade. Há um texto em Hebreus, para nós compreendermos melhor isso. No capítulo 2, versículo 3, diz que nós, e o autor de Hebreus escrevendo ao seu povo na época, nós negligenciamos tão grande salvação. Olha a força da expressão bíblica. O ser humano negligencia a salvação que vem de Deus. Se nós atualizarmos tudo isso e pensarmos na atitude do rei e na atitude humana nos dias de hoje, nós vamos concluir algumas coisas. Por exemplo, há muitas promessas de salvação. Nós ouvimos muitas mensagens prometendo salvação, das mais diversas. Esses dias, talvez alguns irmãos tenham tido conhecimento. Eu recebi uma mensagem através das redes sociais de um colega dos Estados Unidos que fez um recorte de um jornal que publicou isso lá sobre o famoso pregador da prosperidade chamado Benny Hinn. E Benny Hinn esteve no Brasil nos anos 90 e o estrago que fez nas igrejas falando de prosperidade foi muito grande, em várias igrejas. Seja presbiterianos, presbiterianos independentes e outras denominações. E havia uma frase desse pregador dizendo que ele se arrependia de tudo que ele tinha falado sobre a salvação vinda da prosperidade. E algumas pessoas comentaram, inclusive lá mesmo, dizendo: pena que isso só acontece mais de 20 anos depois. Depois de tantas coisas que já foram feitas de estragos na vida de pessoas e de suas espiritualidades. O rei achava que a prosperidade dele vinha do palácio, que a prosperidade dele vinha do seu governo, que a prosperidade dele vinha das coisas que estavam presentes ao seu lado, dos seus conselheiros. Ali estava a sua salvação. Ele achava que seria salvo pelo que ele tinha, salvo por aquilo que ele mandava, salvo por aquilo que ele determinava. E de repente ele percebe que não é por aí o caminho, e o profeta estava alertando para que compreendesse isso. Para nós cabe a lição de entendermos que a nossa salvação vem da manjedoura, nossa salvação vem no meio dos animais, nossa salvação vem, acima de tudo, da graça abundante de Deus que trouxe Cristo feito criança para nascer entre nós. Por isso os heróis da fé escreveram seus nomes na história porque aceitaram a mensagem de salvação e mudaram o rumo da história de suas vidas. É só pensar no que aconteceu com Noé, quando, ridicularizado por toda a sociedade, toma a decisão de dizer: eu vou construir uma arca, porque esse meu Deus está trazendo palavras de salvação para mim e para minha família. Foi isso que aconteceu com Abraão, quando compreendeu que tinha que sair, porque palavras de salvação chegaram a ele. Foi assim que aconteceu também com outros personagens bíblicos, até que o rei queima palavras de salvação, por não compreender que era dali que vinha a solução para o seu problema. E por último, quando a palavra de Deus é queimada, queima-se palavras de vida eterna, palavras de libertação, de salvação, mas também de vida
eterna. Voltando ao capítulo 2 de Jeremias, entre o versículo 1 e 8, nós lemos que Israel podia escolher o caminho da vida e da morte. Ali, uma opção muito clara: escolha o caminho da vida para que viva. E Israel, infelizmente, escolhe o caminho da morte. Perde a oportunidade. Ao ponto de Deus dizer para o povo: será que existe povo na face da terra que troca de Deus como vocês trocam? E Israel simplesmente deixa o Deus verdadeiro e opta por aquilo que era de fácil acesso, que podia ter ao seu lado e até mesmo manipular. Hoje, irmãos e irmãs, há muitas promessas de uma vida tranquila e sem maiores preocupações, muitas vezes. A ideia de vida e abundância aqui na eternidade nós só encontramos quando entendemos que a palavra de Deus não deve ser jogada nos braseiros da vida e queimada à moda que o rei fez. Como? É muito simples. O ser humano queima a palavra de Deus pela negligência com a leitura da palavra diante da sua família, diante dos seus filhos, tão presente no pensamento e na história da igreja. Nós muitas vezes podemos queimar a palavra de Deus quando o nosso testemunho não atinge o nosso próximo, pois nossas atitudes não condizem com a fé que um dia professamos. Fé que professamos no trabalho, no lar, na escola e na vida. Deve ser a mesma fé. O jeito que eu canto aqui, eu devo cantar na minha casa, cantar no meu trabalho, nos meus estudos, enfim, na vida. A maneira como eu oro aqui deve ser a forma também como eu caminho no meu dia a dia. A maneira como eu falo de Deus não deve mudar só porque o ambiente é diferente. Em todo lugar, nós somos filhos e filhas de Deus. E ali deve estar o nosso testemunho. A palavra de Deus também muitas vezes é queimada pela falta de comunhão. É mais fácil distanciar do que buscar a paz e viver em comunhão nas diferenças com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, com a ideia do compromisso com as coisas de Deus dentro da casa do Senhor. O comprometer-se é dar razão da fé que se tem. Por isso, o compromisso com a doutrina, com a frequência, com o envolvimento do trabalho do Senhor. Tudo isso nos leva à vida eterna. Tudo isso nos faz ficar mais perto da eternidade com Deus. Eu termino lembrando aos irmãos que, assim como nos tempos de Jeremias, a palavra de Deus continua incomodando a todos os que não desejam uma mudança radical na vida. Esse foi o grande problema do rei Joaquim. Ele não queria passar por mudanças. Por isso, a palavra de Deus vem e incomoda. E aí o grande problema é de adequar a palavra ao seu jeito de viver. Adequar a palavra ao seu modelo de vida, ao jeito de andar em sociedade. E aí os jeitinhos vão sendo feitos e os afastamentos da verdade também o são. Por isso, as pessoas muitas vezes escrevem suas próprias histórias com os capítulos e versículos que melhor satisfazem o seu modo de vida espiritual. Isso é muito sério. Por isso, o grande perigo de trabalhar com a palavra de Deus como que se fosse um mosaico bíblico, onde nós pegamos e adequamos de acordo com as nossas intenções e desejos. Buscam no texto algo que justifique, às vezes, uma espiritualidade, mas que não tem um compromisso vivo com o Deus da vida.
Por isso, quando coloco isso aos irmãos, olhando para esta história triste desse rei, faço isso com o cuidado e o desejo também de alertá-los para que em cada momento não deixem nunca de obedecer a palavra de Deus. Pode ter certeza que é esta palavra que vai levar a cada um ao devido lugar na presença de Deus. E, ainda mais, a importância de saber que a palavra de Deus ela é tão viva e tão eficaz que acaba de queimar, o livro é reescrito. E reescrito com algumas coisas a mais, com alguns detalhes a mais, com algumas informações a mais. Ou seja, a intenção humana de destruir a palavra de Deus é uma intenção vazia, é uma intenção totalmente deplorável aos olhos do próprio Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos entender a cada dia a importância da leitura, do conhecimento, da vivência dessas palavras que nos libertam, dessas palavras que produzem a salvação e dessas palavras que nos levam à vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a igreja.